Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e hoje vamos falar sobre essa espetacular vitória que o Vasco teve no jogo de ontem contra o Fortaleza. Vamos falar também da vitória que foi a assinatura do potencial construtivo pelo prefeito Eduardo Paes nas tribunas de São Januário. Mas principalmente vamos falar sobre o jogo. Mas antes, quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral para a gente de pegar o link desse vídeo, copiar e colar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito mais ao nosso canal, ao nosso trabalho, tá bom? Vamos começar falando sobre o potencial construtivo, a assinatura do potencial construtivo pelo prefeito Eduardo Paes. Ontem, finalmente, né, em uma solenidade feita em São Januário, com a presença da torcida organizada, né? Estava lá a Força Jovem, GDA e tantas outras torcidas estavam lá, a Associação das Torcidas Organizadas do Vasco também estava presente, enfim. Eduardo Paes, um monte de políticos lá, os vereadores todos que lá estavam, né, junto lá com o Pedrinho, com a diretoria do Pedrinho, na tribuna de honra do Vasco. Eduardo Paes fez um discurso bacana, honesto, falando sobre o que é ser Vasco, sobre as raízes do Vasco, sobre as lutas do Vasco, né, falando da importância que era o potencial construtivo, não só para o estádio do Vasco, para o Vasco, mas como para a cidade, para o entorno ali, para as comunidades carentes em torno do Vasco, o Tuiuti, a Barreira, como vai facilitar, né, como vai ter ganho essas comunidades, enfim. E lembrou Getúlio Vargas, né, que foi daquela tribuna que Getúlio Vargas promulgou, né, a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, foi assinada, falada, declarada, publicada em São Januário, na tribuna de São Januário, pelo presidente da República da época, o Getúlio Vargas, mostrando o quanto o estádio de São Januário é um estádio importante, não para o Vasco, não para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Ele faz parte da história do Brasil, né? Por isso que aquela fachada toda, aquela frente histórica toda é tombada, e aquilo tudo vai permanecer no novo projeto. O novo projeto vai englobar aquilo. Aquela parte de cima ali da social do Vasco, onde tem as pilastras, vão virar camarotes. Vai ser uma obra de transformação, mas aquela parte de baixo ali vai permanecer, se eu não me engano, vai permanecer a tribuna, vai permanecer, a parte histórica vai permanecer. Quer dizer, bacana isso, né? Você ter a entrada vai permanecer, a fachada vai permanecer, né? Você vai ter uma modernização com as duas torres vão ser colocadas ao lado, mas as torres não vão ultrapassar a altura da marquise. Então o projeto do Sérgio Dias é muito interessante, é muito bacana. Ele mantém as tradições, ele aumenta, amplia São Januário, moderniza São Januário, mas ao mesmo tempo mantém viva a história, a tradição de São Januário. Parabéns ao Vasco, parabéns ao prefeito, né, que fez esse belíssimo trabalho. Se não fosse o Eduardo Paes, não sairia esse projeto. Ele até relembrou que foi um trabalho de 3 anos, e é verdade, o trabalho começou lá atrás com o Campelo, numa conversa, depois temos que se colocar a mão palmatória, o Salgado deu andamento, né, nisso, o Osório, né, com seus contatos políticos, deu uma aquecida, e aí pegou força e veio se consolidar realmente na mão do Pedrinho, que fez um trabalho brilhante de estar em todas as comissões, em todas as reuniões. O Pedrinho estava presente, representando o Vasco, discutindo o projeto, conversando com os vereadores. Olha, um trabalho fantástico do Pedrinho, da sua equipe também. Olha, parabéns a todos os envolvidos. O prefeito assinou, com isso o Vasco já pode ir a campo buscar os recursos para vender o seu potencial construtivo. E principalmente, né, pode ser um desafogo para a gestão Pedrinho, que já pode vender os name rights do futuro estádio, porque agora já existe no papel a construção do estádio, né? Já tem o dinheiro, já tem, ou seja, já tem a possibilidade da captação do recurso, então já tem a certeza, a efetivação do estádio. O que foi assinado ontem é a lei que permite a venda do potencial construtivo e a captação de recursos, ou seja, foi criada uma lei para que o Vasco pudesse ter o seu novo estádio. Muito legal o trabalho do prefeito Eduardo Paes, parabéns ao prefeito. Esse ano tem eleição, né? Vamos pensar nisso. Como vascaíno, estou falando só pelo lado do Vasco, não estou fazendo uma análise só pelo lado do Vasco, não estou falando para ninguém votar em ninguém, mas o vascaíno deve pensar
no Eduardo Paes com esse carinho e deve pensar também no governador Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro com o mesmo carinho, né? Aquele governador rubro-negro que prejudicou o Vasco em tudo que foi possível na licitação do Maracanã, debochado, cínico. A torcida do Vasco também, na hora de votar para o governador, também tem que lembrar do Cláudio Castro, né? Mas a gente vai lembrar na época, a gente vai lembrar disso. Mas o Eduardo Paes realmente fez um trabalho brilhante em prol do Vasco. Se não fosse ele, não sairia esse projeto. Então, parabéns a todos os envolvidos, a gestão do Pedrinho, parabéns ao Salgado, lá, a gestão do Salgado, que foi uma das coisas boas que fez, foi ter dado andamento a esse processo, a ter se aproximado da prefeitura na época, e a gestão Pedrinho por ter feito acontecer, né? Por estar presente nas reuniões, discutindo nos debates, dentro da Câmara, com os vereadores. O Pedrinho se debruçou nisso, teve presente em todas as reuniões. O Pedrinho faltou a uma reunião, teve todos os debates que teve lá presente. Olha, bacana pra caramba e legal que o Vasco consegue esse benefício, tá bom? Agora vamos falar da vitória espetacular no jogo de ontem contra o Fortaleza. Meus amigos, que vitória que o Vasco teve ontem contra o Fortaleza. Primeiro, é importantíssimo para a tabela. O Vasco precisava vencer, né? Eu cheguei a falar isso aqui. O Vasco precisava vencer de qualquer maneira e venceu. Mas não venceu de qualquer maneira. O Vasco venceu jogando bem, o Vasco venceu jogando organizado. Olha, eu cheguei a falar aqui, né, na época do Pacheco, do Portuga, que eu não via nenhum trabalho no cara em 4 jogos. E olha que ele teve 10 dias para o jogo do Flamengo e depois teve mais 10 dias para o jogo, acho que foi do Palmeiras mesmo, né? Entre Flamengo e Palmeiras teve 10 dias aí. Porque teve uma data FIFA, se eu não me engano. Teve o adiamento das rodadas para o Rio Grande do Sul, por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, ele pegou 10 dias de treino para o Flamengo, então ele pegou 10 dias de treino para o Palmeiras. E tomou a caçapada do Flamengo, perdeu para o Palmeiras, e num jogo que o Palmeiras fuzilava o Vasco toda hora, mas foram 58 chutes em 2 jogos, né? Um jogo que foi acachapante, foi só 2-0, mas foi um massacre do Palmeiras. Depois ele pega o Cruzeiro em São Januário, empata, um jogo que era para vencer, ele empata, e aí ele vai jogar contra o Juventude, um jogo que era para vencer, o Juventude um time horrível, um time horrível, o Nenê, coitado, andando em campo, não tem condição, mas ele consegue perder o jogo para o Juventude de 2-0, tá bom. O gol do cara foi no último minuto lá, o segundo gol, mas o Vasco inofensivo, não conseguia nem chutar uma bola, não tinha uma jogada de chute, você não via um trabalho, era só bico do goleiro para frente. Eu comentei isso aqui na época do Pacheco. Bem, estamos na era Rafael Paiva, o Pacheco é demitido, né, tardiamente, 4 partidas foi muito tempo para o Pacheco, ele foi demitido e aí entrou o Rafael Paiva, que não teve tempo para treinar, não teve esses 10 dias que o Pacheco teve, na verdade 20, né? O Pacheco teve 10 mais 10. O Rafael Paiva não teve isso, teve que ajustar um treino só, basicamente, entre jogos, e o resto era no papo, na conversa, na prancheta, na ideia. Eu brinco dizendo que o treino do Rafael Paiva é o pijama training, que ele é no intervalo, é na hora do descanso que ele está treinando a equipe, na conversa. Montou o time, foi ajeitando o time. No primeiro jogo ele vence o São Paulo por 4-1. Ele vai para o segundo jogo na Bahia e o Vasco só perde aquele jogo por causa da expulsão do Davis, uma expulsão injusta. Aquele jogo o Vasco ou venceria ou empataria. Acho até que empataria o jogo, né? Seria mais um ponto, mas não aconteceu. Vem para o jogo do Botafogo, só pedreira, né? O Alvo Pacheco pegou Flamengo e Palmeiras, 2 pedreiras. Mas depois pega Cruzeiro e Juventude, jogos para pontuar. O Paiva não, pegou São Paulo, que era, se eu não me engano, o 6º ou 5º colocado na época na tabela, pegou o Bahia disputando o título, 3º colocado, pegou o Botafogo disputando o título, era o seu vice-líder do Campeonato Brasileiro, e ontem pega o Fortaleza, que era o 7º, 8º colocado, está tentando brigar lá, se consolidando na vaga da Sul-Americana e tentando brigar por uma pré-Libertadores. Esses são os desafios do Rafael Paiva. Ele ganha do São Paulo, ele perde para o Bahia, né, em cima da expulsão do Davis, ele empata com o Botafogo e ele vence o Fortaleza. Então, de 12 pontos disputados, né, 4 partidas, vezes 3, 12 pontos disputados, ele ganha 7 pontos. Né? Ele perde os 2 pontos do empate do Botafogo e perde o jogo para o Bahia. Ele perde 5 pontos.
Até agora, o Rafael Paiva perdeu só 2 partidas no comando do Vasco nas duas fases que ele teve. Na outra fase ele também teve, ele disputou 2 jogos pelo Brasileiro do Vasco, e ele ganhou do Vitória e perdeu do Atlético Paranaense, e perdeu para o Atlético Paranaense jogando na casa do Atlético Paranaense com 1 a menos, que foi a expulsão do Hugo Moura. Então todos os jogos que ele perdeu, ele estava com 1 a menos. Né? O Vasco tinha tido um jogador expulso. Olha, Rafael Paiva, para mim, é o treinador do Vasco. É o cara que melhor entende esse elenco do Vasco. Ah, ele é inexperiente, cara. O Pacheco era experiente, o Ramon Dias era experiente. Os resultados do Rafael Paiva são muito superiores, até ao do Ramon Dias. O rendimento, a porcentagem de conquista de pontos do Rafael Paiva é superior ao Ramon Dias. Então, o Ramon Dias, ano passado, o Ramon Dias foi muito bom, legal, obrigado, Ramon Dias, valeu, um grande abraço, foi ótimo, foi maravilhoso, mas esse ano o Vasco não conseguiu jogar na mão do Ramon Dias, não conseguiu jogar na mão do Álvaro Pacheco, mas joga na mão do Rafael Paiva. Então, por que eu vou tirar o Rafael Paiva? O Vasco não está vencendo por sorte do interino. O Vasco está vencendo porque está jogando muito bem. Você vê um trabalho. Olha, você vê uma saída de bola bem feita, você vê um sistema de jogo consolidado. Hoje eu sei que o Vasco joga no 4-2-3-1. Você não sabia como é que era o sistema de jogo do Vasco. Hoje eu vejo que o Vasco joga no 4-2-3-1 e é um bom sistema. O Vasco está se adaptando bem ao sistema de jogo. Ah, mas ele fez o básico, botou as peças no lugar certo, mas é o básico que a gente precisa. Porque o cara que quer inventar não vai dar certo. Você não tem como inventar com a qualidade do elenco que você tem. Você tem que pegar o elenco que você tem, que é fraco, e fazer o básico. E você tem que se tornar competitivo. E olha, o time é competitivo. Aquele time modorrento, lerdo, apagado, sem sangue, na mão do Ramon Dias, né, naquela derrota do Criciúma de 4-0, foi assim. Né? Esse time não existe, que também foi com o Álvaro Pacheco, esse time não existe. O time do modorrento, lerdo, ficou para trás. É um time aguerrido, um time que briga, um time que tem suas limitações, mas é um time do Vasco que joga. É um time que você vai para o jogo e acha que você consegue torcer para o Vasco. Antes você só torcia para não perder de muito, para não tomar outra pancada, para não ser vexatório. Hoje não. Hoje você consegue ver jogadas, você consegue ver o Vasco criando, ver o Vasco pressionando, ver o Vasco atacando, o Vasco criando oportunidades. O Vasco hoje não vive só de levantar a bola para o Verratti. Não sei se vocês já perceberam isso. O Vasco hoje tem jogadas de laterais com o ponta. O Vasco hoje está fazendo... criando situações diferentes. Eu vou falar de algumas coisas bem interessantes que eu já tinha percebido no jogo do Botafogo, mas eu achei que tinha sido meio que acaso. Falei, não sei se isso foi treinado, não teve tempo para treinar isso. Mas ontem aconteceu de novo, que prova que não é mais acaso, né? É uma orientação do treinador, é um treinamentozinho ali. Por mais que o cara não tenha tido ainda tempo para treinar, você vê algumas coisas acontecendo. Por exemplo, você vê acontecendo o Adson e o David, por exemplo, os dois fazem o mesmo processo. O Adson pega a bola e ele corta sempre para dentro. Quando ele corta para dentro, ele sempre fez isso, só que ele arrastava para dentro e ficava aquele buraco. Eu sempre falei, o Adson não vai ao fundo, não, ele não vai ao fundo, mas ele precisa que alguém passe por ele para ir ao fundo. E o Paulo Henrique hoje está fazendo isso muito bem, porque está sendo orientado. O Paulo Henrique é aquele jogador nota 6. Ele não é um espetáculo, mas olha como ele está jogando direitinho. Olha como ele tem dificuldade técnica, mas ele bem orientado, bem posicionado, ele joga direitinho. Primeiro que ele tem um fôlego absurdo, ele tem uma velocidade fantástica, né? Ele consegue ir e voltar incrível, ele não tem muita qualidade com a bola no pé, ele peca na marcação, ele se enrola, a bola perereca, bate nele, ele faz escolhas muito erradas, né? Ele faz umas escolhas assim, erradas demais. Mas é o que a gente tem, né? Hoje é o lateral titular do time do Vasco. Mas ele está muito bem orientado. Eu estou falando taticamente, você vê que tem um trabalho ali. Quando o Adson pega a bola e vem por dentro, o Paulo Henrique passa. Toda hora o Paulo Henrique passa, dando opção. E aí, às vezes, o Adson toca no Paulo Henrique e afunda ainda mais. Aí quem corta para dentro é o Paulo Henrique. Cara, isso está levando a marcação à loucura, porque o cara que estava aqui na ponta, ele trouxe para dentro, aí passa um cara por aqui. O zagueiro que estava aqui, um vai colar aqui no Paulo Henrique que passou, o outro vai colar no Alisson. Quando o Alisson consegue devolver essa bola para o Paulo Henrique e o Alisson aprofunda e o Paulo Henrique vem, esses dois caras aqui não sabem o que vão fazer. O certo é esse cara aqui abandonar o Paulo Henrique e ficar no Alisson, e esse aqui vir para acompanhar o Paulo Henrique. Mas não acontece isso.
Porque é o cérebro humano, não dá tempo do cara pensar isso. E até esses caras perceber isso, dá o vazio pro Vasco cruzar. E o Vasco cruzou muita bola. E aí o Paulo Henrique cruza, o Alisson às vezes corta para dentro e chuta. Às vezes o Paulo Henrique tá cortando para dentro, tá chutando de esquerda, onde fez até um chute bom de esquerda, até se machucou, né? Chutou e sentiu ali, sentiu o tornozelo, se não me engano. Né? Eu não sei se houve um toque nele, uma batida nele, não sei se alguém entrou nele ali na hora, não lembro, mas eu sei que ele chutou e logo parou, logo depois ele vai ser substituído também por causa disso, mas ele deu um chute muito bom, fez bons cruzamentos, tudo nessa jogada com o Alisson. A mesma jogada que tem com o Alisson, tem com o David. O David também corta e aí passa o Piton, só que o Piton tem mais qualidade do que o Paulo Henrique. E aí os cruzamentos do Piton geralmente são mais perigosos. O Piton já está com 3 assistências a gol em 3 jogos. Né? Então tem que olhar isso, isso é um trabalho. O Piton está voltando a jogar melhor. O Piton não vinha jogando nada. Por quê? Porque o esquema tático era muito ruim. Agora o Piton vem se apresentando. O Piton tem uma jogada. A mesma jogada que tem na direita tem na esquerda. Então você vê que isso é o quê? Isso é um trabalho, isso é orientação. A diferença é que o Piton não corta muito para dentro. O Piton poucas vezes vem. O Piton geralmente aprofunda, vai aprofundando, diferente do Paulo Henrique, que às vezes corta para dentro e chuta. O Piton ainda é tímido, porque o Piton não tem o chute de perna direita do Piton, não é isso tudo. Mas o Piton, quando corta para dentro, ele gira o corpo e alça a bola na área. Geralmente é isso que o Piton faz, né? Ou ele toca no meio, ou ele toca no meio para quem tá fechando o meio, que geralmente é o Alisson, que está vindo ali pelo meio, fazendo a meiuca, né? Não deu para ainda ver o Payet no negócio, porque o Payet de novo sentiu um problema, a gente vai falar do Payet daqui a pouquinho, mas a gente vê um trabalho do Vasco ofensivo, você não viu isso antes. Então o Vasco joga numa linha de 4, com 2 volantes na frente dessa linha de 4, 3 praticamente meias, sendo 2 pontas e um meia de criação, e o centroavante, é o 4-2-3-1. E quando o Vasco perde a bola, o Verratti faz um calor, o cara da linha de 3, o cara do meio, que é o talentoso, que é o Payet, ou é o Estrela, esse cara se junta no Verratti, os 2 pontas colam aqui junto com, fecham as laterais, junto com os 2 volantes, então você já está num 4-4-2. E esses 2 aqui vão dando o combate, que perderam a bola. Não deu, os caras quebraram essa linha, um deles volta e faz uma linha de 5. O Vasco faz 5-4-1. Cara, isso é treino. E isso é um jogo que está sendo pensado. Você está vendo que um treinador está pensando no time. O cara tem um esquema. Pode errar, pode não dar certo, pode tomar uma traulitada, pode, mas você vê um trabalho. Então eu jogo no 4-2-3-1 e quando eu perco a bola, a primeira coisa eu faço uma marcação, eu recuo um 4-4-2. É nítido isso. O cara quebrou a primeira linha, um deles recua e o Vasco faz uma linha de 5, 4-5-1. E aí você tem 2 caras na marcação que estão pegando, que estão jogando bem, o Hugo Moura e o Cocão. Os caras estão pegando. Aliás, ponto para mim aí, eu não fiz a bet, eu não sou de apostar. Eu não faço bet, nunca fiz a bet, né? Então, eu não sou de aposta, mas se eu tivesse apostado, eu ia ganhar uma grana ontem. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? Eu falei que o Malacaia ia ser 2-1, se eu não me engano. Um dos gols eu falei que era do Cocão chutando de fora da área. O Luiz Carlos, aqui, um inscrito aqui do canal, no nosso, né? O Luiz Carlos está sempre acompanhando, está sempre comentando. Depois do jogo, comentou no vídeo. Profetizou o Cocão, né? Eu profetizei o Cocão, é isso aí. Gol do Cocão. Valeu, Luiz Carlos, um abraço aí. Mas, voltando então à estratégia do Rafael Paiva. Outra situação interessante do Rafael Paiva, que foi isso que eu vi no jogo do Botafogo, que eu falei um pouquinho antes e vi ontem acontecer de novo, e eu não comentei no Botafogo porque eu achei que podia ter sido o acaso, só falei, pô, será que isso foi treinado? Achei bacana, mas não comentei porque eu não tinha certeza se tinha... Ontem não, como isso aconteceu ontem novamente, aconteceu por 2 vezes ontem, eu falei, pô, isso está sendo treinado. Não sei se vocês vão lembrar, tanto na seleção brasileira como no Fluminense, o Diniz, ele, dentro do esquema tático do Diniz, daquele tic-tac, tem um certo momento do jogo que o Diniz concentra muitos jogadores num lado do campo só, onde está a bola. Fica muitos jogadores ali, o outro lado fica meio que abandonado, e ele concentra muitos jogadores ali. E aí, ou ele sai no toque, em bloco, com aqueles jogadores todos que ele acumula ali, ele bota às vezes 4, 5 jogadores ali juntos, num tic-tac, vai andando em bloco, vai avançando em bloco, né? E aí ele consegue entrar na área, aí ele abre esse tic-tac, é uma estratégia do Diniz, ou ele pega essa bola e vira.
Geralmente, aí ele tem um Ganso, né, que vira a bola, ou o Marcelo, quando a bola está na esquerda, e vira para o outro lado do campo. E essa virada, esses caras que estão aqui, eles correm em diagonal para a área, para receber o cruzamento. Né? Foi assim que o Fluminense fez o gol na Libertadores e tal. Ele faz o tic-tac, vai fazer tá, daqui a pouco vira a bola, o cara entra no meio para fazer o gol. É assim que o Fluminense fez muitos gols. Esse era um esquema do Fluminense. Na seleção brasileira também o Diniz chegou a fazer isso várias vezes, não deu muito certo. É uma proposta muito interessante. O problema é que, como era tic-tac, fica muito tempo, se você perder a bola, você tem um buraco no outro lado do campo. É arriscado demais. O Vasco, o Rafael Paiva faz algo parecido. Não é igual, mas é parecido. Em certos momentos do jogo, não são em todos, quando o Vasco está com a bola no ataque, numa das pontas, ontem, por exemplo, aconteceu 2 vezes exatamente a situação que eu vou falar agora. O Vasco está com a bola lá no Adson, tem o Paulo Henrique, que ainda não passou pelo Alisson, o Alisson está chegando no bico da área. Quem está encostando perto do Alisson? O David. Aí você está encostando com o David, o JP, que entrou no lugar do Payet, está entrando entre o bico da área e a meia-lua, então você já está atacando ali com o Alisson que está com a bola, o Paulo Henrique está passando pelo Alisson a essa altura, o David está encostando no Alisson e o JP está um pouco na frente do David. Então você tem David, JP, Adson e Paulo Henrique fazendo uma jogada, tudo, 4 jogadores concentrados ali perto daquela posição. Então você está levando o David da esquerda para a direita para confundir a marcação, está liberando o Piton aqui sozinho, porque a defesa adversária está flutuando toda para cá, está abrindo um buraco aqui. O Verratti está entrando aqui sozinho, o Piton está entrando aqui sozinho. E aí o Cocão está chegando aqui. Né? O Hugo Moura não fica lá de volantão, mas aí você traz o Cocão a mais um pouquinho. Então o Vasco está atacando com 4, desse lado de cá o Vasco tem 4, tem o Piton 5, o Verratti na área 6 e está trazendo o Cocão 7. Cara, isso é estratégia, isso é treinamento. E isso é uma ideia muito legal de jogo. Ainda não saiu o gol assim, mas o Vasco fez isso 2 vezes ontem, com o David se aproximando lá na direita, e fez uma vez na esquerda com o Adson se aproximando. Pô, é um time que está começando a construir novas opções de ataque. O Vasco não é só mais bola cruzada para o Verratti, ainda é muita bola cruzada para o Verratti, porque o cara é um fenômeno na cabeça. O Verratti é um negócio espetacular na cabeça. Eu só lembro de um cara assim, o Jardel. Eu vi o Jardel jogar, eu só lembro do Jardel. Não lembro de ninguém assim, com esse aproveitamento na cabeça igual o Verratti. Mas o Vasco mostra hoje que tem jogadas de ultrapassagem, tem jogadas de fundo, tem essa jogada de aproximação. Olha, muito bem o Vasco, muito bem o Vasco. Vitória com V maiúsculo. O cara foi expulso merecidamente e tal, mas o Vasco ia ganhar o jogo no 11 contra 11, já estava melhor no 11 contra 11, o Vasco ia ganhar o jogo. Grande vitória, grande gol do Verratti, um chute de cabeça do Verratti, né? E o gol do Cocão. Olha, parabéns ao Vasco, vejo que o Rafael Paiva vai ter que ser efetivado e logo. Eu vejo que o Vasco hoje tem um treinador e o Vasco hoje tem nuances dentro da partida que eu não vi isso no Vasco esse ano em momento nenhum. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? O like é muito importante para a gente, né? Eu já falei que o YouTube, né, ele só começa a considerar que o vídeo é relevante, o vídeo é importante, depois de um certo número de likes, né? E aí, quanto mais like a gente tiver, ou dislike também conta, a gente vai ter o vídeo mostrado para mais pessoas, e isso ajuda muito no nosso trabalho, né? Pedir então para que você deixe o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações todas, copie o link desse vídeo, compartilhe lá nos seus grupos que você participa de WhatsApp, Facebook, Telegram, assim mais vascaínos vão conhecer o nosso trabalho, conhecer o canal e quem sabe gostar e ficar por aqui. E comenta aí o que você achou realmente da partida, o que você achou do Cocão, né? Ah, eu não falei ainda da contusão do Payet. Vou falar aqui rapidinho da contusão do Payet. O Payet sentiu uma contratura, né? Não se sabe se foi um estiramento, ou sentiu uma dor na coxa. Aí agora eu não vou saber, acho que foi a esquerda, a contusão, cara, eu posso estar errando direita e esquerda, mas se eu não me engano a contusão dele foi na coxa direita. A que deixou ele 5 semanas fora, né? Foi a coxa direita. Ele teve um estiramento grau 2 na direita. E ontem ele sentiu dor na esquerda.
Ele, um cara maduro, esperto, ele sentiu logo a dor e pediu para sair. E, na idade dele, 36 anos, uma dor no músculo da coxa pode ser um novo estiramento, mas 5 semanas fica forçando aquilo que é só uma dor, só uma contratura, pode virar estiramento. Ele fez certo, fez correto, saiu da partida. Começou lá o tratamento de gelo. Eu acho que não vai dar em nada. Eu posso estar errado, eu não sou médico, então, mas conhecimento de futebol, né, do dia a dia, a gente olhando ali, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que é só... O que acontece? Quando você fica com um estiramento na coxa, principalmente, e você vai ficar 5 semanas, né, você fica fazendo fisioterapia, né, não tem cirurgia, então você fica fazendo fisioterapia, você faz gelo, você faz calor, você faz infravermelho, você vai fazendo todo um tratamento, faz massagem, todo um tratamento no músculo ali. Até no andar, você começa a forçar a outra perna. Você não quer apoiar essa perna, porque a perna que está machucada, que está com estiramento, você não quer apoiar. Primeiro porque dói, né? E segundo porque é o instinto normal de você se proteger. Então você começa a forçar. E tem casos que o cara fica até na muleta, então ele força mais ainda. Não sei se foi o caso do Paê. O Paê chegou a ficar de muleta com a perna suspensa. Não acredito. No grau 2, geralmente, o cara consegue andar, pisar. E aí você vai forçando a outra perna. E quando você volta, que você é liberado, ó, o estiramento tá legal, pode voltar aos treinos, você volta meio assim, fala, pô, tô bem, não tô bem, você vai chutar e tal, mas você vai forçando sempre a outra perna. O Paê jogou 45 minutos. Provavelmente ele correu jogando peso para outra perna. É instinto, é natural que seja assim. Ele treinou mais um dia jogando peso. Ontem ele entrou em campo, 10 minutos jogando peso na outra perna, e aí a perna não aguentou. Ele sentiu dor muscular. Eu acho que vai ser só dor muscular. Eu acho que uma massagem, um analgésico e tal, eu acho que não deve ter dado lesão. Eu acho que ele vai jogar contra o Internacional e vai dar tempo para ele se recuperar. Eu acho que ele viaja e joga contra o Inter. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que o Estrela volte, né? E não sei, é uma dúvida. Eu acho que não vai ser nada grave, que vai passar. Eu acho que é normal isso. Eu achei que foi só o desgaste, né? O cara vai compensando, porque está com dor na outra perna, está se recuperando da outra perna, vem de lesão, 5 semanas, aí por instinto ele vai compensando e vai jogando a carga em cima da outra perna, né? E aí acabou sentindo dor, mas eu acho que é dor de fadiga, de cansaço muscular. Eu espero que seja isso, tomara que seja isso, tomara que ele não tenha tido um outro estiramento, mas hoje ele deve fazer uma imagem para constatar se há lesão, se não há, como é que está a situação do músculo da perna esquerda. Eu acho que agora é a esquerda, enfim, é uma ou outra, né? Eu sei que ele está com uma coxa contrária da que ele teve a lesão. Mas eu acho que a lesão foi na direita e agora está na esquerda, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam do jogo, das mudanças do Paiva, se você acha que tem que efetivar o Paiva mesmo, do potencial construtivo, da assinatura do Eduardo Paes, dessa contusão do Paê. Tem dizendo que foi Miguel, que como ele ficou chateado no jogo contra o Botafogo, que ele foi substituído, ele também saiu com raivinha, falou, também vou sair com 10 minutos agora eu que vou substituir o time. Isso é bobagem, eu não acredito nisso, o cara é profissional, o cara quer jogar, o jogador quer jogar, jogador não acredito que um cara do tamanho do Paê ia dar um migué desse para ficar de chinelinho, não acredito, mas tem aí as teorias da conspiração sempre, né? E aí tem gente falando que foi isso. Não creio em mim não, tá bom? Gente, olha, um grande abraço, até o vídeo de amanhã, fiquem com Deus e tchau.